No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema que aflige praticamente o Brasil inteiro. Habitação, a crise habitacional. Falta casa, tem gente, falta casa. O aluguel, o financiamento. Como a prefeitura trabalha com esse problema? E o nosso convidado é o secretário de Habitação da cidade de São Paulo, José Floriano de Azevedo Marques. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Espero por você. Pesquisas apontam que o déficit habitacional no Brasil é da ordem de mais de 5 milhões de residências. Isso significa que muitas pessoas ou não têm onde morar ou residem de forma precária em favelas ou cortiços. A questão da moradia no nosso país tem solução? Bom, como em qualquer lugar, nas regiões metropolitanas e principalmente na Grande São Paulo, o problema habitacional ele sempre é muito sério e com consequências sérias para a população. Se nós não tivermos prefeitos, governadores que tenham uma visão extremamente social, voltada para a questão da habitação, nós vamos sempre ver crescer o déficit habitacional. São milhões de pessoas que vivem em habitações precárias. Isso precisa ser resolvido e um dos problemas mais sérios que a gente tem é a questão da legalização da terra. Chama assim, vamos dizer, uma legalização fundiária, que a gente podia, um programa mais efetivo para resolver esse problema fundiário na cidade de São Paulo. Existem muitas áreas invadidas, muito nos mananciais, né, que os lugares que não se poderiam construir, está tudo invadido. Hoje a gente vê no Morumbi, inclusive a novela Paraisópolis, que pega uma parte da nossa região, e a gente vê bem aquilo que a gente assiste às vezes, né, na novela. A pessoa vai para uma área de risco, ela vai morar na beira de um córrego, onde é uma várzea, onde tem alagamento, onde tem enchente, ou ela vai para uma encosta onde tem desabamento. Isso é que é o pior. Habitação social é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. José Floriano de Azevedo Marques Neto é paulistano e nasceu em 1956. Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, possui mestrado em Edificações pela Universidade Estadual de Campinas e especialização em Gerenciamento de Obras pela Poli-USP. Atuou como responsável técnico e gestor nos projetos estruturais de trechos do metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro e em projetos de habitação de interesse popular. José Floriano de Azevedo Marques Neto é o atual secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos o secretário de Habitação do município de São Paulo, José Floriano de Azevedo Marques. Secretário, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite e o prazer é todo meu. Secretário, o tema, a gente conversava aqui um pouquinho antes, habitação. Eu sempre morei, nasci aqui em São Paulo, sempre morei aqui em São Paulo. E desde que eu me conheço por gente, existe o problema de habitação, não só na cidade, no estado, no Brasil inteiro. E parece que a coisa vai passando, uma época melhor, depois volta a piorar. Como a Prefeitura de São Paulo tem trabalhado no problema da habitação numa cidade enorme como essa, secretário? O problema da habitação realmente é um assunto complicado, difícil, mas ele é apaixonante. Eu que trabalho com habitação social desde quando eu me formei, desde 1980 para cá, eu acompanhei todos os programas habitacionais que houve no Brasil. Desde a época do extinto BNH. Depois passou para a Caixa Econômica Federal, teve uma época de muita valorização dos empreendimentos via Coabs, Inocopes, as cooperativas. E agora, finalmente, se acertou o programa habitacional no Brasil como um todo, depois do programa Minha Casa Minha Vida. Foi o maior programa habitacional mesmo da história do Brasil? Está sendo o maior programa habitacional. E eu acho que é um dos melhores programas que já aconteceu no Brasil e serve de modelo, inclusive, para outras cidades do mundo. E o programa o problema habitacional é no Brasil como um todo. O crescimento demográfico foi muito maior do que a disponibilidade de recursos para a construção, não só de moradias, como o problema que nós temos de transportes, o problema de saúde e educação. E a habitação é um desses problemas complicados, mas que a gente faz de tudo, estamos fazendo de tudo nessa gestão agora do prefeito Haddad. É um foco importantíssimo, é uma meta muito importante
para que se consiga vencer um pouquinho a diferença entre a necessidade de morar com dignidade e a demanda dessas famílias que precisam de uma casa própria. No caso de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, algumas críticas que surgiram foi o seguinte: os valores estipulados para São Paulo eram insuficientes, porque aqui em São Paulo o preço do terreno é mais caro, a mão de obra é mais caro, ou às vezes o material de construção é mais caro. Então, que o Minha Casa Minha Vida poderia ter sido melhor em São Paulo se tivesse uma elasticidade maior quanto a valores. Procede isso, secretário? Procede, tanto é que a minha preocupação no início da minha gestão foi passar para o prefeito como fazer para conseguir fazer o equilíbrio financeiro dos empreendimentos de moradia através do programa Minha Casa Minha Vida. E a solução nós conseguimos achar. Qual foi ela? Primeiro, entramos fortemente em desapropriação de terrenos. E essa desapropriação, essa aquisição de terrenos é o primeiro passo importante para a viabilidade do valor final do empreendimento. Então, nós estamos desapropriando e passando para o programa Minha Casa Minha Vida a custo zero. É como se fosse uma doação mesmo. Mas e como funciona essa área de quem era? Então, para conseguir acertar o modelo de habitação necessário para a cidade de São Paulo, várias situações contribuíram para isso dar certo. Para que isso dê certo, inclusive. Primeiro, recursos para desapropriar, adequação do plano diretor, que determinou nas regiões de São Paulo as zonas de interesse social, onde só se pode construir habitação para baixa renda, média renda e baixa renda. Tem várias classificações, que são as famosas ZEIS, as zonas de interesse social. E depois, o outro ponto importante foi quando a iniciativa privada tivesse um terreno e que trouxesse para nós para viabilizar um empreendimento habitacional, também a conta não fechava. Embora o terreno fosse deles, mais o valor do programa do Minha Casa Minha Vida do financiamento, mesmo assim faltava o valor. Aí tem o aporte que já existe há alguns anos, que é o do Casa Paulista, do governo do estado, de R$20 mil por unidade. E aí nós levamos ao prefeito a necessidade também do município ter um programa de fomento financeiro quando o empreendimento for privado, da iniciativa privada. E com isso nós conseguimos aprovar uma lei, que a gente denomina de Minha Casa Paulistana, que também o município pode aportar até R$20 mil por unidade, totalmente subsidiado. Então hoje, o valor atual do programa Minha Casa Minha Vida, que é R$76 mil por unidade habitacional para baixa renda, tem mais R$20 mil do Casa Paulista, que é do estado, e agora tem mais R$20 mil do Minha Casa Paulistana, que é da lei municipal. Aí já chegaria em R$116 mil. 116 mil, que já viabiliza um apartamento um valor mais de 45, 50 metros quadrados dentro dos padrões do Ministério da Cidade, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso também falar de habitação e só falar de município, a gente não consegue atingir nenhuma meta. Nós temos que falar junto. O programa tem que ser unificado entre a federação, que é a gestão através do Ministério das Cidades. O Estado também é importante a participação, que tem o Casa Paulista e tem convênios também que fazemos com o CDHU. E o município, que é essa contrapartida. Ou a gente desapropria terrenos dentro desse novo plano diretor, onde essas áreas podem ser viabilizadas para habitação social, ou nós podemos dar o aporte de até R$20 mil para a iniciativa privada viabilizar a construção de unidades habitacionais. Então, tem que somar todos esses esforços, é uma somatória de esforços, para que viabilize o programa habitacional em São Paulo. Para o morador aqui de São Paulo, se ele mostrar interesse, se ele quiser participar do programa, quais os requisitos, como ele tem que proceder, está aberto, demora, existe uma previsão, como funciona, secretário? Tá, nós temos várias situações. Qualquer morador de São Paulo, qualquer família
pode se inscrever através do site da Coab. Então, entrar no site da Coab, tem lá inscrição para aquisição de moradia. Aí tem a planilha que ele preenche, que é dentro dos modelos já de análise do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Então, ele preenche os dados, preenche as condições de família que ele tem, a constituição familiar, quantos filhos ele tem, qual é a renda que ele tem, aonde que ele mora, e com isso ele vai participar do nosso programa habitacional. Hoje nós temos mais de 135 mil famílias inscritas no site e que anualmente atualizam a documentação, atualizam as informações. Aí nós reativamos no nosso governo o Conselho Municipal da Habitação. Por quê? Porque dentro do município, através do Conselho, nós aprovamos também critérios para a habilitação dessas famílias. Então nós temos os critérios do Ministério das Cidades, que são os critérios federais de pontuação, vamos chamar assim, que classifica a família para ela estar apta a receber o financiamento e a aquisição da casa própria. Então, são 3 critérios federais, através do Ministério das Cidades, e os outros 3 critérios de avaliação foram os que aprovados pelo Conselho Municipal da Habitação, que contempla vários graus de vulnerabilidade familiar. Por exemplo, o idoso mais de 60 anos, ele tem prioridade, o deficiente físico tem prioridade, as famílias que foram removidas de frentes de obras e que hoje recebem aluguel social têm a prioridade no atendimento. Quer dizer, esse número que o senhor deu de 135 mil, não é uma fila por ordem de chegada? Não é por ordem, não é uma fila temporal, através do tempo. São inscrições que avaliam os critérios federais e municipais para o atendimento habitacional dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E fora dessas 135 mil famílias, nós temos 39 mil famílias que estão recebendo aluguel social, que são famílias que estavam em áreas de risco. Por exemplo, estavam em áreas de enchentes, estavam em frentes de obra, teve que abrir uma avenida, por exemplo, remover algumas famílias que moravam numa extensão de um bairro e essas famílias são removidas, recebem um aluguel social e elas já estão contempladas como unidade habitacional. Então, dentro do site da Secretaria da Habitação, nós temos um controle informatizado que é o ABISP. Esse ABISP é um programa que nós aprimoramos, já existia no passado, mas nós zeramos todo o status quo que era anterior à nossa gestão. Auditamos toda uma série de situações para não haver hackeamento, hackers entrando no sistema. Ele está muito invulnerável e, com isso, nós estamos conseguindo mapear em São Paulo, dentro do ABISP, todos os empreendimentos que estão em construção, todos os empreendimentos que, por um acaso, já entregamos e todos os empreendimentos que estão em aprovação e que tenham terrenos já viabilizados, ou terrenos municipais, ou desapropriados, ou terrenos de terceiros que estão com projeto já em fase final de aprovação. E as famílias que recebem o aluguel social, entrando com o seu CPF, já vão saber aonde elas vão morar. Porque elas respeitam justamente o critério principal, que é desafogar a fila, desafogar as famílias que estão recebendo aluguel social, justamente porque elas estavam em situação de risco. Então, essas serão as primeiras que serão atendidas. Aí, depois, seguem os outros critérios, conforme eu falei, que foram aprovados no Conselho Municipal de Habitação e que são estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Existe alguma previsão, secretária? A pessoa sabe mais ou menos quando ela receberia a casa? Ela pode acompanhar, inclusive, o desenvolvimento da obra pela própria internet, pelo próprio site. Porque tem lá início de obra, tem o status da obra e tem a previsão que vai ser entregue aquela obra. E isso foi o primeiro passo que nós tivemos, que isso já está desde o começo desse ano, já está no ar, desde fevereiro, março, e nós temos agora o compromisso de, assim que
o Minha Casa Minha Vida, versão 3, seja anunciado pela presidenta Dilma, que vai estabelecer os novos limites de financiamento e novas condições através desse Minha Casa Minha Vida 3, nós já estamos com o programa pronto, com essas 135 mil famílias que mantêm a ficha atualizada, e nós vamos elencar vários empreendimentos onde elas estarão concorrendo a uma unidade habitacional. Então, com o CPF, elas vão poder entrar no site e saber qual a pontuação que ela já recebeu, quais são os possíveis empreendimentos que vão ser construídos ou estão sendo construídos e que ela poderá ser contemplada para a aquisição da casa própria. O déficit habitacional da cidade de São Paulo, você tem um número? A gente tem um número macro que é em torno de 240 a 250 mil famílias que moram em uma situação muito precária, moram em condições muito ruins ou moram até de certa forma, subhumanas. Então, essas 250 mil famílias... Vamos multiplicar por 4, mais ou menos, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Com certeza, nós temos 1 milhão de pessoas necessitando de uma moradia digna. Quantas casas já foram entregues aqui pelo programa, secretário? Na nossa gestão, nós já entregamos em torno de 7.300 unidades habitacionais. Isso também está tudo no ABISP, no site, é de acesso público. Nós estamos com aproximadamente 23 mil unidades em produção, com grandes possibilidades de a gente conseguir entregar até o final do ano que vem. Muitas entregas já estão sendo programadas para esse ano, e ao longo do ano de 2016, ao longo de todo o ano, nós vamos entregar. E nós estamos com mais de 50 mil unidades habitacionais previstas em projetos onde nós já temos o terreno. Ou o terreno já é do município, ou o terreno já é do privado, mas que estão com seus projetos já em fase final de aprovação. Nós temos, então, um total de 100 mil unidades na cidade de São Paulo já viabilizadas. Isso é um trabalho de base que a gente começou já dentro dessa programação que eu expliquei, entre desapropriação, plano diretor, programa do Minha Casa Paulistana, a união entre a federação, estado, município, essa cooperação toda, para a gente chegar nessas 100 mil unidades. Infelizmente, a economia brasileira está num processo aí recessivo, muitas coisas aí, principalmente verbas do governo paradas, atrasadas. O Minha Casa Minha Vida vem sofrendo muito com isso, secretário? Sim, o Minha Casa Minha Vida hoje ele está apenas continuando as obras que já estavam contratadas. Então, as obras que vinham acontecendo até o final do ano deram continuidade, mas novas contratações ainda não ocorreram, justamente por causa dessas indefinições no âmbito financeiro do país. Mas eu estou muito esperançoso e nós temos escutado que a presidenta vai anunciar um novo programa agora dia 10 de setembro. Então, com esse anúncio, vai voltar, com certeza, a iniciar as novas contratações. E nós temos hoje, na nossa carteira, na nossa carteira de projetos aprovados, mais de 10 mil unidades em projetos já aprovados em todos os setores, de todos os órgãos, que só estamos esperando a possibilidade agora do Minha Casa Minha Vida 3 iniciar a contratação para que se dê a ordem de serviço de início de obras. Secretário, falar sobre favelas em São Paulo, sobre moradia precária, o senhor deu um número mais ou menos de pessoas aí de um déficit habitacional. Agora, a prefeitura tem um cálculo de pessoas que moram em favelas, que moram em habitações sem a mínima segurança ou em condições assim muito precárias? Olha, dentro dessas 250 mil famílias que moram nessa situação, eu acredito que mais de 70% mora... 70%? Mais de 70% mora nessa situação. Porque são famílias que realmente têm uma renda familiar muito baixa. Nós temos um levantamento de um universo de quase
300 mil, 400 mil inscrições na Coab, que quase 80%, 85% ganham menos do que 3 salários de renda familiar. Renda familiar. E renda familiar, inteira, 3 salários. Nós temos uma população muito carente, muitas ocupações na cidade toda, muitas situações de risco, invadindo morros, invadindo áreas que podem sofrer inundação, perto de córregos, na beira de mananciais. E é para essas famílias que a gente está trabalhando, para as famílias que ganham mesmo até 3 salários de renda familiar. O nosso programa habitacional da cidade de São Paulo, ele contempla até 6 salários. Mas o forte mesmo, aquilo que a gente mais está trabalhando, que depende muito das ações municipais, são para famílias que têm renda até R$ 1.600. Que são os 3 salários. Que são os 3 salários, E nós temos também um grande programa que aí ele é custeado por recursos municipais, que é o de urbanização de favelas. Então, favelas muito consolidadas, nós temos casos de Paraisópolis, Singapura, Heliópolis, lugares que estão muito consolidados na cidade como um todo, e na Zona Norte, Zona Sul, nós temos um programa que é de urbanização de favelas, onde nós entramos com recursos municipais, alguns convênios, inclusive, com o Estado, através de Sabesp, através de outros órgãos do Estado, e onde nós levamos infraestrutura, viabilizamos o saneamento, asfaltamos as ruas, fazemos todo um projeto de regularização do solo, parcelamos, regularizamos toda a situação existente, até o final, que é entregar o título de propriedade, o título de concessão de posse, para moradia, para as pessoas que estão morando lá há muitos e muitos anos. Porque às vezes sai mais barato, né, secretária? A pessoa já está lá, aquela área, o terreno já foi disputado judicialmente, já não tem interesse. E não tem como fazer uma demolição de uma situação já consolidada, as famílias morando 30, 40 anos lá. Foi o que me ocorreu, eu não me lembro quem era o prefeito na época, não me lembro se foi o prefeito Paulo Maluf ou o Peter, não me lembro, que ele viabilizou aquele sistema do Singapura. Sim, foi o Paulo Maluf. Foi o Paulo Maluf, né? O Dr. Paulo, a marca do governo dele. Que ele já urbanizava a favela. Urbanizava as favelas e construía aquelas edificações dos prédios, para poder tirar as famílias minimamente necessárias para a urbanização das favelas e passar por uma habitação mais digna. É isso que a gente continua fazendo. A diferença é que os recursos municipais agora, a gente procura focar só na área da urbanização e na hora da construção das edificações, a gente leva para o programa Minha Casa Minha Vida, que tem financiamento. E para as famílias que ganham até R$ 1.600, atualmente, dentro do programa atual, existe um subsídio enorme e que eles acabam pagando uma parcela mensal por 10 anos de no máximo R$ 80. Entre 50 e R$ 80, as famílias de baixa renda acabam adquirindo um apartamento de 45 metros quadrados e onde ele vai começar a ter uma vida mais digna. Mas além dessa parcela, ele arca com mais alguma coisa? Não. Ele por 10 anos, ele tem uma parcela proporcional à renda familiar dele, mas que em torno de 50 a 80 reais. Isso seria hoje dentro do programa atual, que está sendo remodelado e conforme eu te falei, que agora a partir do 10 de setembro, eles devem anunciar os novos valores, os novos limites, as novas condições de financiamento. E a parte de infraestrutura, secretário? Se fala da habitação, etc., mas como é a infraestrutura do projeto? O que é entregue com a casa? Tem a parte lógico, de saneamento, de iluminação, mas a parte de transporte, como é feita? No caso do programa, ele só financia a edificação e a infraestrutura condominial, que é dentro daquele terreno, o que vai de água, esgoto, a parte de escoamento de águas pluviais, necessárias para aquela construção, necessárias para aquele empreendimento, faz parte do financiamento. Tem recursos para isso. Agora, a infraestrutura não incidente ao empreendimento, que é aquela necessária, às vezes, para se levar uma adutora de água, a jogar o esgoto no emissário,
aquela que precisa pavimentar uma rua para chegar naquele terreno, levar energia elétrica, tudo, não são financiadas e tem que ser custeadas com recursos do Estado. Do Estado ou do município. Cada um tem a sua parte. Então, o Estado tem que levar a parte de água, de esgoto, através da Sabesp, e o município tem que levar o asfalto, a garantia da iluminação, as guias, sarjetas, etc. E é por isso que é uma somatória de esforços e não consegue se fazer habitação nesse país se não houver essa somatória sem dúvida, de todos os entes públicos. Todos têm que colaborar. Todos têm que ter como objetivo a viabilização habitacional. Mesmo porque ninguém mora na União ou no Estado, todo mundo mora no município. Pois é. Mas a União e o Estado tem que também ajudar a colaborarem para realização. poder que tudo dê certo. O senhor acha que com a implementação desses programas, em quanto tempo, a gente sabe que é muito difícil acabar o problema ou resolver o problema de moradia, mas em quanto tempo o senhor acha que a gente chegaria num nível tolerável aqui na cidade de São Paulo? Eu acho que, continuando com essa vontade pública, com essa vontade política de querer dar continuidade àquilo que nós vamos deixar de legado, porque o que nós estamos fazendo é deixar um legado, deixar bem implantado no município de São Paulo, para os próximos gestores, uma política habitacional a longo prazo. Então, nós queremos deixar o maior número de contratos assinados, deixar o maior número de obras em andamento e entregar o máximo possível de unidades habitacionais dentro da nossa gestão. Mas a concepção do programa tem que ser pensada muito mais do que isso. Então, a questão de recursos de desapropriação tem hoje a vontade política do prefeito para disponibilizar recursos, mas através do plano diretor, dessa revolução urbanística que a cidade de São Paulo está sofrendo, através dessa aprovação desse novo plano diretor, já está constando que os recursos do fundo, um fundo municipal, que é chamado Fundurb, 30% desses recursos terão que ser destinados obrigatoriamente para recursos de desapropriação. Então, o primeiro passo é consolidar o caixa, né? O caixa para desapropriação. Isso já está feito. E o segundo passo é a lei do Minha Casa Paulistana, onde o município pode completar valores até R$20 mil para poder a equação financeira do empreendimento ser fechada e a iniciativa privada, as incorporadoras construtoras, terem segurança que, trazendo um empreendimento para aprovação, ela vai ter condições de fechar a conta e levar para o Ministério das Cidades e conseguir iniciar a construção. Então, isso é uma coisa de base que a gente já está deixando consolidado para os próximos gestores. Agora, voltando à pergunta, eu acredito que com esse trabalho que nós estamos fazendo e com a linearidade do crescimento habitacional da população de São Paulo, que ela está estabilizada em 10 milhões e meio, 11 milhões, há o crescimento da demanda habitacional, porque as pessoas se casam, sim, a pessoa vai melhorando a vida dela, vai construindo novas famílias, e muitas que vão acabando falecendo, vai deixando para os seus descendentes. Mas eu acredito que, no mínimo, de 15 a 20 anos para a situação se estabilizar num bom nível. Secretário, nosso tempo está se esgotando. Queria agradecer mais uma vez o senhor por ter comparecido e colocar à sua disposição alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, que para nós é de muito orgulho poder participar do teu programa, de grande penetração. E queria dar o recado para os munícipes de São Paulo para usarem as ferramentas que nós estamos disponibilizando, para se inscreverem no programa habitacional através do ABISP e completarem a tua ficha com todas as situações familiares que vocês se encontram, que com certeza vai ter condições do município, através de uma política de longo prazo, nós conseguimos atender e diminuir o déficit habitacional, que é muito grande aqui na cidade de São Paulo. E é para isso que a gente está trabalhando e é para isso que nós estamos aqui.
Eu que agradeço. Secretário, muito obrigado. Um prazer enorme receber o senhor aqui. Prazer muito foi obrigado. todo meu. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.